gente já trabalhou ali com imagens volumétricas. Então, dependendo de qual finalidade, no caso aqui da pesquisa, né, o objetivo dela vai se trabalhar com formatos diferentes. Assim, a ideia aqui dessa aula é não focar apenas no projeto da CIMES, mas também dar uma base ou compartilhar o conhecimento também para a pesquisa, né, que também é o que rege o laboratório, não apenas desenvolvimento, mas também pesquisa. Então, aqui eu vou focar em diferentes formatos comuns, encontrados tanto no cotidiano clínico, como também na pesquisa, beleza? O conteúdo, né, que a gente está dando nessas aulas, eu, o Iags, o Roberto e o Hércules. O Iags acabou de dar essa aula, unidade de Hounsfield, tipos de exames em tomografia computadorizada, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse formato de imagens médicas, certo? Nesse encontro, a gente vai passar a falar um pouquinho sobre imagens médicas, falar sobre o uso de metadados nessas imagens médicas, os principais formatos e também a conversão entre diferentes formatos, que também é algo que é bastante comum, principalmente aqui na pesquisa, porque às vezes a gente consegue um dataset de determinado formato, mas um método que a gente quer trabalhar necessita de outro. Então, é necessário a gente fazer essa conversão. Só que tem que se atentar com alguns detalhes quando for realizada essa conversão. E por fim, a gente faz uma conclusão, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e falar, beleza? Não deixe apenas para o final isso. Assim, as imagens médicas. As imagens médicas elas são extremamente importantes no cotidiano clínico de profissionais de saúde, cirurgiões, médicos, enfermeiros, justamente porque ele fornece informações que são importantes para um diagnóstico assertivo, uma escolha do melhor tratamento, ou mesmo, por exemplo, aqui na pesquisa. Certo? Porque, por exemplo, vamos dizer que um paciente chega, ele diz lá o que ele está sentindo, o que motivou ele procurar o médico. Então, o médico, diante daquele da linha, ele deve definir, por exemplo, esse paciente vai realizar uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. Isso aí, o médico ele tem que ter esse conhecimento de qual exame é apropriado, que ele vai obter justamente uma informações úteis para ele justamente decidir qual o diagnóstico e qual o tratamento, certo? Então, essas imagens médicas, eles permitem que os profissionais de saúde eles visualizem os tecidos e as funções corporais saudáveis e doentes, certo? Ou seja, tanto situações normais ou anormais, justamente focando no diagnóstico e no tratamento. Eu coloquei aqui a pesquisa justamente por conta aqui do laboratório, certo? Mas, por exemplo, vamos dizer que o médico ele tem justamente essa imagem aqui, aqueles cortes que o Iago acabou de explicar para vocês, transversal, sagital e coronal. Justamente, é possível, através de métodos de visão computacional, que a gente trabalha justamente aqui no laboratório, a gente ter uma visão 3D. Então, de posse disso daqui, o médico ele tem, por exemplo, esse tumor cerebral, ele tem um determinado tamanho, diâmetro está em determinada posição, e assim vai auxiliando ele justamente na cirurgia, justamente no melhor tratamento. A ideia que a gente sempre fala é que a gente não está querendo substituir o profissional de saúde, mas a gente está visando auxiliar ele, certo? Então, esse é o foco principal aqui quando a gente está trabalhando com imagens médicas. Por exemplo, vamos dizer que tem essa imagem aqui, um médico recém saiu da universidade, ele está de posse dessa imagem aqui, simplesmente dessa imagem. Então, assim, ele não tem tanta experiência de um profissional que está há 40, 50 anos atendendo pacientes que já viu diversas situações. Então, assim, de posse da computação é possível a gente trazer uma segmentação melhor, a gente dar um direcionamento melhor para aquele profissional e auxiliando ele no melhor diagnóstico, no melhor tratamento e também dando expertise para ele, beleza? Então, assim, é comum, acho que todo ano, todo mês, sempre surgem novas tecnologias e novas técnicas que vão justamente ampliando as possibilidades de diagnóstico e tratamento, auxiliando o médico ali. E as imagens médicas, e o que a gente faz com as imagens médicas, como é que a gente processa essas imagens, elas contribuem significativamente para o avanço da medicina. O exemplo é justamente esse projeto da CIMS, que está acontecendo aqui no laboratório,
Por exemplo, ali no DCR, a ideia é justamente a gente segmentar os vasos e também e facilitar que, no momento ali da cirurgia, que o médico ele realmente realize assim, um procedimento. Então, é comum o surgimento de várias e várias técnicas, e essas técnicas justamente vão visar auxiliar e contribuir significativamente para o avanço médico mundial, certo? Mas assim, será que existe apenas uma única abordagem de aquisição? Uma única forma de representação de imagens médicas? Tipo, por exemplo, o, o ideal para todas as situações. Acho que no cotidiano laboratório essa resposta já é comum a todos, né? Claro que não. Há uma diversidade de abordagem na aquisição, há uma diversidade de representação dessas imagens médicas, e não há um melhor ou um pior de modo geral. Há o ideal para determinada situação. Há o ideal que o médico ele vai recomendar você realizar uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, endoscopia, seja lá o que for. Para aquela situação que o médico está diante, aquele profissional de saúde está diante, que ele quer diagnosticar, que ele quer realizar um determinado tratamento. Então, assim, o uso estratégico de qual técnica ele facilita com que o profissional ele obtenha informações úteis. Por exemplo, vamos dizer que, será que chega uma pessoa ali que está com suspeita de câncer de pele? Será que é necessário fazer um exame que vai trazer informações 3D daquela lesão da pele do paciente? Não, certo? Simplesmente uma imagem no plano bidimensional, ele vai trazer aquelas informações suficientes. Agora, será que seria interessante ter uma imagem em tom de cinza ou imagem RGB? No caso, por exemplo, a lesão de pele, seria interessante ter o RGB, já que a colorometria da pele, daquela lesão, daquele sinal, ele vai trazer informações ideais, informações que vão auxiliar o médico no diagnóstico e no tratamento do paciente, certo? Então, não há uma solução ideal para todos. Cada um tem a sua especificidade, tem a sua necessidade, certo? Visando justamente obter o máximo de informações. Então, aqui, por exemplo, é possível ter uma ou mais imagens de uma representação de um volume anatômico em um plano de imagem. O que isso aqui quer dizer? Justamente uma imagem bidimensional. Por exemplo, aqui da lesão de pele. Isso aqui é de um dataset, que a gente fez vários artigos aqui no laboratório. Acho que tem mais de 1000 imagens de lesões de pele. E aqui realmente, unicamente é o que foi utilizado para gerar o artigo e posteriormente auxiliar o médico, simplesmente imagens em plano 2D, certo? Exame, por exemplo, é comum em exames de tomografia computadorizada, é comum em exames de ultrassonografia. No entanto, também pode ser necessário, ali diante daquela situação, o médico ele necessitar de uma visualização volumétrica, certo? De uma imagem volumétrica tridimensional. Então, o que acontece? Nós temos uma série de imagens, que a gente fala popularmente que são os slices, certo? Representando completamente um volume através de cortes no mesmo. Então, por exemplo, esse coração aqui, né? O dataset dele, as imagens que a gente obtém, justamente são esses slices aqui, transversais ao coração. E com isso é possível a gente ter essa imagem volumétrica, posteriormente com o processamento da visão computacional. Por exemplo, com essa imagem aqui, que é uma imagem que justamente a gente trabalhou aqui no laboratório de um artigo, a gente fez a segmentação do coração e também dos grandes vasos aqui no imagens volumétricas. Beleza? Por exemplo, aqui é comum uma ressonância magnética da articulação do coração. Seria interessante o médico ele ter essa visão já 3D dessa situação aqui da articulação do joelho. Beleza? E além disso, desse plano 2D, desse plano tridimensional, também tem múltiplas aquisições da mesma imagem topográfica ou de um volume através do tempo. Então, a gente não temos agora não apenas o plano X, Y, Z, mas nós também temos o tempo como parâmetro justamente nesse exame. Por exemplo, ressonância magnética funcional, no qual ele adquire várias aquisições, no qual várias aquisições são feitas para monitorar a atividade cerebral em tempo real. Um exame que o dataset dele é 4D.
Tem o X, o Y e o Z, e também tem com relação ao tempo. Beleza? É justamente, por exemplo, isso aqui não é da ressonância magnética funcional, é de outro exame que eu encontrei. Para trazer aqui para vocês. Agora eu falo um pouquinho sobre os conceitos básicos, certo? Uma imagem médica ela é formada por um conjunto de elementos que podem ser chamados de pixel-voxel, certo? O pixel-voxel, ele representa justamente a menor unidade visível daquela imagem, certo? O pixel é justamente voltado para imagens bidimensionais e o voxel voltado para imagens volumétricas, certo? O pixel e o voxel, ele é representado por valores discretos. Esses valores discretos, eles justamente vão auxiliar, por exemplo, para definir a intensidade, definir a densidade, definir funções anatômicas do corpo, certo? A quantidade de pixels que vai estar presente naquela imagem, ela vai depender bastante do campo de visão utilizado na modalidade da aquisição, ou seja, do exame. Por exemplo, se você quer um exame com riqueza de detalhes, é interessante ser um exame com alta densidade de pixels. Então, por exemplo, a riqueza de detalhes não é essencial para o médico definir o diagnóstico, o médico definir o tratamento. Então, não é necessário ter uma densidade grande de pixel de voxel. Então, essa quantidade também ela vai depender justamente da situação. Então, como vocês podem ver aqui, não é uma situação ideal. Vai depender muito ali de qual situação o médico está exposto, qual pesquisa a gente está trabalhando, qual dataset a gente está trabalhando. Beleza? Pronto. Interpretação fotométrica. Pode falar, alguém levanta a mão, né? Douglas, é só uma dúvida, tipo, o Get Voxel, então, ele seria uma representação, vamos dizer assim, lá do Mavis Lab, né? Você tem ali a imagem, né? No seu View 2D, aí quando você passa o mouse lá, ele mostra o Get Voxel, né? Então, ali seria como se fosse uma média na disposição de todos os slides possíveis daquela perspectiva? Exato. Ah, beleza. Entendi. Valeu. Então, quando a gente fala realmente de imagens só no plano 2D, por exemplo, né, da imagem da lesão da pele, é pixel. Quando a gente já leva ali para o plano 3D, já a gente trabalha com voxel. Aí ele pega toda aquela região possível da imagem, né? Exato. Naquela perspectiva. Aí, tipo, tem um voxel fixo. Como se fosse a média, né? Aham, entendi, beleza. Certo? As imagens médicas, elas podem ser imagens em nível de cinza, certo? Então, de cinza, por exemplo, o raio-x, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, como também pode ser imagens coloridas, por exemplo, ultrassom, endoscopia, lesões na pele, certo? E assim, as imagens em tons de cinza, elas são mais eficazes para justamente destacar detalhes anatômicos. Então, se a gente não tem, o médico não está diante de uma situação dessa, talvez não seja necessário ele pedir uma imagem em tom de cinza. Enquanto, por exemplo, imagens coloridas, elas já são úteis para representar informações específicas, por exemplo, lesões da pele, por exemplo, a questão da endoscopia, que eu trouxe aqui nessa imagem para vocês. Então, está sendo repetitivo, mas o ideal que vocês saiam aqui dessas aulas é sabendo que não há uma situação ideal para todo. A escolha do formato, a escolha de qual exame vai depender de qual situação o médico esteja, certo? Então, ele pode pedir imagens de tons de cinza, como também imagens coloridas. Até aqui, nessa introdução geral, vocês têm alguma dúvida? Podemos dar prosseguimento aí para os próximos tópicos da aula. Beleza, então eu vou passar aqui para o próximo tópico. Uso de metadados em imagens médicas.
Assim, quando a gente fala sobre informação, quanto mais melhor, certo? Então, se a gente tem, beleza, a gente tem uma informação ali, temos uma imagem, trazendo uma imagem de uma endoscopia, de uma tomografia computadorizada, mas se a gente puder obter informações além só do que está ali visível na imagem, é interessante. Vai auxiliar o médico, vai auxiliar ali a pesquisa. Então, os metadados é justamente isso, são informações além da imagem. São informações que descrevem as imagens. Essas informações, elas vão estar no cabeçalho das imagens médicas. Nem todos os formatos, como a gente vai ver posteriormente, têm esses metadados, certo? Esses metadados, eles também podem ser utilizados pelo software justamente para reconhecer e abrir as informações corretamente. Por exemplo, vamos dizer que temos um conjunto de slices do coração. A posição do slice, a posição do paciente, a orientação do paciente, justamente está presente nesses metadados. E o software vai fazer uso dessas informações a mais, justamente para trazer uma visualização ideal para quando a gente está utilizando um software, uma ferramenta de visualização dessas imagens. Por exemplo, os metadados, eles podem trazer dados do paciente, por exemplo, nome, idade, sexo, histórico médico. Pode trazer informações da aquisição, configurações do dispositivo, qual a marca do dispositivo, qual a data e a hora que foi adquirida aquela imagem, qual tipo de procedimento. Pode também trazer informações técnicas, por exemplo, a resolução, a escala em tons de cinza, a profundidade de bits, entre outras informações. Aqui eu só trouxe uma ilustração, mas já a gente vai para o código, a gente vai ver justamente esses metadados nessas imagens. Mas é basicamente isso aqui. Por exemplo, nós temos essa imagem aqui, só que nós também podemos ter posse de outras e outras informações, que é justamente esses metadados, que ele traz justamente informações de contraste, informações do paciente, informações da posição do paciente, e assim por diante. Algo se atentar, por exemplo, a gente tem que prestar atenção com relação à privacidade e à segurança dos dados. Então, por exemplo, não é interessante ter o nome do paciente aqui, a idade do paciente em si. É interessante ser algo criptografado, ou apenas ter um identificador único, não trazer informações sensíveis de fato, além do que o paciente ele disponibilizou, certo? Vamos olhar aqui um pouquinho com relação ao código. Já está aberto aqui, na verdade. Eu deixei executando. Mas aqui, a gente tem essa imagem, em formato DICOM, que a gente vai ver posteriormente, certo? A gente faz a leitura dessa imagem aqui, a gente bota o parâmetro, né, ponto meta, e aqui justamente ele traz todas essas informações além. Então, quando vocês estiverem diante, por exemplo, de uma imagem .dcm, vocês podem fazer uso desse método aqui e obter algumas informações a mais. Às vezes, essas informações a mais vão ser interessantes para você, para o seu trabalho, para a sua pesquisa, outras vezes não. Mas, por exemplo, aqui, acho que, por exemplo, aqui ele diz que essa imagem que a gente está aqui, ela foi capturada por uma máquina da Siemens. Aí traz, por exemplo, aqui a modalidade, traz, por exemplo, cadê o último bicho? Por exemplo, a posição da imagem, a orientação da imagem. Então, são informações a mais que não estão visíveis ali quando a gente visualiza a imagem, mas que podem ser úteis ou não, pode auxiliar o médico, não, certo? Esses parâmetros aqui, eles já são algo convencional. O arquivo DICOM, né, esse formato, já é um parâmetro, um padrão internacional. Então, tem todos esses parâmetros aqui, certo? E eles podem ser preenchidos ou não. Então, vai depender muito ali do momento da aquisição dessas informações. Beleza? Justamente essa imagem aqui, que está aqui, ó. Esses dados aqui é justamente desse slice aqui. Que no caso é o slice 27 de cinzão. Alguma dúvida sobre essa questão desses metadados?
Sim, eu não estou focando com relação ao código em si, justamente porque aqui o foco é mais contextualizar com relação a essa parte médica, né? Compartilhar esse conhecimento. Beleza? Então é isso. Passando aqui. Bom, vocês têm alguma dúvida sobre essa parte de metadados? Eu vou compartilhar esse código com vocês. Simplesmente ali alterar a imagem, vocês têm acesso. Mas também um método é assim, é justamente pegar o parâmetro que capturou, fez essa leitura dessa imagem e botar a ponta meta. Isso daqui no caso do formato DAI. Posteriormente a gente vai ver também para outros formatos. Podemos dar prosseguimento então aos principais formatos. Beleza. Pronto. A escolha do formato, como a gente tem falado aqui ao longo dessa aula, ela é crucial para garantir a precisão, a integridade e a interoperabilidade dos dados. Justamente, por exemplo, qual o exame ideal, qual o formato ideal para realizar um determinado diagnóstico, para o médico decidir qual o tratamento, ou mesmo ele acompanhar o tratamento clínico de um paciente, certo? Os principais formatos que eu trouxe aqui, por exemplo, DICOM, TIFF, RAW, NIFT, NI e MHD, certo? Cada formato ele vai ter as suas vantagens, suas desvantagens, que a gente vai ver posteriormente. Ele vai ser ideal para uma determinada situação. Por exemplo, o formato DICOM, a vantagem dele é um padrão amplamente utilizado, certo? Reconhecido por diferentes equipamentos, não só da Siemens, mas também de outros. E ele suporta metadados ricos, por exemplo, como a gente falou, informações de paciente, tipo de exames, configurações. No entanto, ter esses metadados, ele acaba deixando justamente o arquivo um pouco grande. Então, é comum a gente, achei um dataset, vou trabalhar aqui na pesquisa em um determinado dataset, e a gente passar horas e horas para baixar um determinado dataset. Não, essa grande quantidade não apenas por conta da imagem, mas também por ter outras e outras informações que estão, entre aspas, assim, ocultas, além daquela imagem, certo? Ela pode ser complexa para implementações personalizadas, ou seja, justamente para alterar esses metadados. E aqui justamente eu trouxe a extensão para vocês, quando vocês visualizarem .dcm, você já sabe que é o formato DICOM. Tem também, por exemplo, o formato DIFF, certo? O formato DIFF ele suporta a compressão sem perda de dados, então vamos dizer que a gente está diante de uma situação que vai ser necessário realizar uma compressão, e já sabe que pode utilizar pode talvez focar, estudar um pouco mais sobre esse formato dessas imagens. Ele pode armazenar imagens em cores de alta qualidade, então se estiver diante de uma situação que necessita essa alta qualidade de cores justamente para auxiliar no diagnóstico e no tratamento, também pode ser utilizado o imagem.formato.dif. E ampla compatibilidade com softwares de imagens, certo? Ele não é otimizado para o armazenamento eficiente de dados médicos, justamente esses outros dados além da imagem, certo? E pode resultar em tamanho de arquivos grandes, assim como também o formato DICOM. É difícil a gente achar, talvez, uma situação que imagens médicas não tenham tamanho de arquivo grandes, certo? O RAW, ele sem compressão, preservando todos os dados originais da imagem, certo? E oferece controle total sobre o processamento pós-aquisição. Então, talvez aqui seja fácil de realizar um pós-processamento, trabalhar um pouco melhor, fazer uso de algum método de visão computacional nesse formato. Assim como os outros. Ele tem tamanho de imagens grandes e requer um processamento adicional para visualização e análise. Justamente aqui ele já dá margem para essa desvantagem, certo? Então, você também tem que saber trabalhar um pouco mais com esse tipo de imagem. Não há uma extensão bem definida para esse ponto RAW. Há várias outras, assim. Eu nem coloquei aqui. O formato .NI, no caso a extensão em .NI, ele traz suporte a dados 3D, certo? É uma estrutura simples de cabeçalho imagem, né? Ele possui esse cabeçalho aqui, justamente os metadados. Não traz uma riqueza de metadados, por exemplo, com a imagem DICOM, como a gente viu ali quando a gente estava trabalhando no Colab. Ele traz uma gama de metadados, mas ele também possui algumas informações úteis para esse formato e para essa finalidade.
Esse formato ele é amplamente utilizado em neuroimagem. Então, se a gente está trabalhando com dataset, a gente está fazendo uma pesquisa, o médico ele tá diante de uma situação ali, ele talvez ele faça o pedido de algum exame que ele vai retornar um formato .NIF, certo? Ele é menos comum em comparação ao formato .daico, como falei, o formato .daico é como se fosse um padrão internacional, justamente pelos seus benefícios ali dos metadados. E ele pode não conter metadados detalhados, como eu havia falado anteriormente, certo? É um estrutura um pouco mais simples de cabeçalho. O MHD, que é o .mhd, é um formato simplificado, focado em imagens médicas, pode conter metadados relevantes. Ele é menos difundido na área clínica, o que pode limitar a compatibilidade com outros sistemas, certo? Então, por exemplo, se tem um aparelho que retorna em HD, talvez não seja fácil o médico ele conseguir visualizar esse MHD em alguma ferramenta de visualização de exames, certo? Temos também, por exemplo, o formato NI, ou NI.gz, que é a versão compactada, que no caso é o formato NIFT. Ele já traz um suporte, por exemplo, a dados 3D e 4D, que é justamente aquele plano, os três planos, Y, X e Z, mas também aquele parâmetro com relação ao tempo. É um estrutura de arquivo simples e extensível, é amplamente utilizado em pesquisa em neuroimagem, assim como formato NI, e pode não ser tão eficiente quanto o DAICO para informações não relacionadas à neuroimagem. Então, a gente vê aqui, por exemplo, para a neuroimagem, talvez não seja interessante utilizar o formato .daico, seja interessante utilizar o formato .ni e o formato .nift. Se envolver, por exemplo, parâmetro do tempo, que no caso aqui já traz no plano 4D, já é interessante utilizar o formato .nift. Então, aqui não é interessante a gente decorar todas as vantagens e desvantagens. Aqui, como eu falei, o ponto assim, desse encontro é justamente a gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiência dos formatos, certo? E você justamente, por exemplo, eu vi um dataset .dcm, vou utilizar, isso aqui é uma imagem .daico, vou utilizar as ferramentas de implementação e de trabalhar com .daico. Já vi um dataset no formato .NI. Já vou trabalhar com o formato .NIFT. Justamente porque na codificação muda alguns parâmetros. Existem algumas bibliotecas especializadas a trabalhar, implementar e codificar com o formato .daicon, e há também outros formato .NIFT. A gente vai ver posteriormente aqui na nossa aula, certo? Pronto, vamos aqui novamente. Deixa eu primeiro apresentar esse... Ainda está aqui aberto. Existem, assim, várias e várias ferramentas de visualização de imagens, certo? Algumas online, algumas você pode baixar, ou você pode realmente fazer essa visualização a nível de código. Existem hoje bibliotecas que permitem justamente essa visualização. Mas aqui eu só trouxe justamente essa ferramenta aqui para vocês, só como forma de demonstrar, mas existem várias e várias outras, bem melhores do que essa aqui que eu trouxe aqui para vocês, certo? Bem mais completas. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nível de código, né? Pronto, como falei, existem várias ferramentas, aqui eu trouxe algumas para vocês. Aqui, por exemplo, aqui já algo mais complexo, nós temos justamente um exame, trazendo justamente aqueles cortes que o IACS apresentou anteriormente, e também a segmentação, no caso dessa lesão aqui, cerebral, certo? Pronto, aqui trabalhando com Python, com imagens.daicon. Como falei, eu não vou me atentar com relação ao código em si, mas para mostrar com vocês a nível do que é possível realizar, certo? Então, aqui, nós fizemos a aquisição de imagem. Mostrei aqui para vocês. Aqui, novamente, mostrando metadados, ó. Aqui, no caso, ele já trouxe de um outro equipamento, não mais da Siemens, mas também de outro. Nós temos aqui outra modalidade. Nós temos outras informações aqui, por exemplo, do paciente, informações de data. Deixa eu ver se algum data e hora U, canta aqui.
informações aqui do paciente, do sexo do paciente. Como vocês podem ver, não necessariamente o profissional, no momento da aquisição, ele tem que dispor de todas as informações. Às vezes, não. Aqui no caso, por exemplo, ele nem trouxe o nome do paciente. Ele trouxe um ID para identificar aquele paciente. Certo? Aqui, novamente, trazendo essas informações, certo? Esses metadados. Então, e aqui, justamente, o formato .NIFT. Já vou falar sobre essa parte dessa conversão. Ficou alguma dúvida sobre esses formatos aqui? Vocês já trabalharam com algum formato desse ao longo do Lapisco? Pode falar, alguém levantou a mão, né? Foi eu. A minha pergunta é em relação a, por exemplo, os slices. Queria saber se cada slice é, tipo, o formato DCM. Se cada slice é um arquivo .dcm ou se um arquivo DCM são vários slices. Não, cada slice é um arquivo DCM. A gente até pode mostrar aqui, ó, botando aqui. Por exemplo, esse 27 aqui, esse daqui, certo? Deixa eu colocar o 09. Vai demorar. Metadados mudou. Tô pegando aqui. Pronto. Então, cada ponto DCM é um slice. Entendi. Mas tem algum desses formatos que, tipo, engloba todos? Por exemplo, pega vários slices e compacta em um só arquivo? Sim, esse formato, por exemplo, .NI. Entendi. Porque justamente ele já traz o suporte, ele já traz o dado no formato 3D. A gente justamente, isso aqui acho que é só uma visualização .taico. Mas existe também funcionalidades e também no próprio código é possível a gente fazer essa visualização 3D, certo? E pega um único arquivo só e visualiza. É até interessante, por exemplo, posteriormente, vocês irem atrás de dataset, ou mesmo aqui no laboratório, acho que só perguntar ali, a galera pode ter alguns datasets, e vocês trabalharem e brincarem um pouquinho com esses formatos para entender um pouco melhor com relação a isso, certo? De fato, é um único arquivo, .ni, que a gente importa para o código, ele também já traz toda essa visualização 3D. Ok. Beleza? Beleza. Pode falar. O suporte para 3D, né? Foi só nesses aí que você falou, ou os outros tipos também têm esse suporte? Só citou dois, né, com suporte. Acho que foi o NI e o NIF. Pronto. Assim, eu só trabalhei, trazendo minha experiência, certo? Eu só trabalhei com 3D nesses dois formatos aqui. Certo? Apenas nesses dois aqui. Eu nunca... Eu acho que não existe, talvez um formato Daikon, que justamente o Daikon é justamente um slice, mas eu nunca trabalhei com esse formato aqui, esses dois aqui, e nem com esse daqui. Mas aqui eu, certeza. Quando a gente seleciona lá o formato TIFF no software lá, né, no MavisLab, ele já vem vários slices, né? Então, eu tinha correlacionado isso ao formato 3D, mas não necessariamente. Então, pode ter vários slices e não ter suporte ao 3D. Exato, trazer o volume, entendeu? Uhum. Volume C. Porque, por exemplo, quando a gente trabalhou com isso, nessas imagens aqui, deixa eu só botar aqui. O dataset, ele já dava isso daqui, ó. Formato 3D. Olha o que a gente fez. Transformou para slice e fez todo o processamento assim. Certo? Mas ele já traz no 3D. Sim, sim. É porque pode ter essa... A gente vai falar também sobre essas conversões.
já, que é o próximo tópico, certo? Então, você pode pegar do 3D e colocar para o 2D. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Podemos justamente tratar dessa parte dessas conversões aqui. Beleza, então eu vou passar aqui para a conversão, que é o último tópico. Como falei anteriormente, é bastante comum a gente conseguir um dataset em determinado formato, mas o nosso método ou nossa ferramenta de visualização, ele necessita de outro formato, certo? Então, é feita essa conversão, certo? Essa conversão entre os diferentes formatos da imagem médica. No entanto, deve-se ter cuidado, se atentar para alguns pontos ali, certo? Mas falando aqui novamente sobre a motivação. Essa conversão, ela facilita justamente a integração de diferentes sistemas. Como falei, você tem um equipamento que trabalha com determinado formato e outro que trabalha com outro formato. É feita essa conversão. É um motivo para realizar essa conversão. Outro ponto é com relação a requisitos de armazenamento. Como falei, essas imagens médicas, eles têm são arquivos de grandes tamanhos. Então, às vezes, a gente, não, vamos mudar o formato aqui, por exemplo, o metadado não é importante para mim, na minha pesquisa. Então, eu vou, entre aspas, excluir esse metadado e vou trabalhar unicamente com a imagem. É o motivo para fazer essa conversão. Outro ponto também, por exemplo, a questão de padronização. Padronizar as imagens, os exames que eu tenho para uma determinada finalidade. No entanto, essa motivação, ela vem com alguns desafios. Por exemplo, quando a gente faz essa conversão, a gente pode perder informações. Por exemplo, a questão do metadado. Se você não se atentar, você vai perder uma informação ali que pode ser útil para o médico analisar ou para a sua pesquisa. Pode também perder essa questão da preservação da precisão. A gente está, de fato, se fazendo alteração ali naquela imagem, mudando o formato. E também com relação à eficiência computacional. Você pode estar convertendo para um formato que vai baixar essa eficiência computacional. Certo? Então, mesmo essa conversão em si já requer um alto custo computacional. Então, tem que se atentar com relação a esses desafios, colocar ali na balança, será que é interessante fazer essa conversão ou não é? E essa conversão, ela pode ser feita por diferentes abordagens. Pode utilizar bibliotecas especializadas na codificação, pode desenvolver funções específicas, pode fazer uso de ferramentas já disponíveis, softwares já disponíveis para fazer essa conversão. E também interessante, logo após essa conversão, ter uma validação. Porque, como eu falei, a gente pode perder informação. A gente pode perder uma informação ali que vai ser crucial para o médico analisar, para determinar o diagnóstico, determinar o tratamento, ou mesmo um acompanhamento clínico, certo? Assim como, por exemplo, no caso aqui da pesquisa que foi feita, de definir a quantidade da gordura cardíaca. Certo? Então, por exemplo, vamos dizer que vai ser feita uma conversão e vai reduzir essa quantidade dessa gordura cardíaca. Aí chega ali um médico, o médico fala, não, você está ok, você não tem gordura ali no coração, não precisa se preocupar, só faça o exame daqui a um ano. E, de fato, a pessoa tem, entendeu? Então, a gente tem que se atentar, quando a gente trabalhar com as imagens, que a gente tem que ter uma assertividade melhor possível, justamente porque um erro ali pode causar justamente um diagnóstico errôneo, um tratamento errôneo de um paciente. Certo? Principalmente nessa parte que a gente está trabalhando aqui com conversão de dados. Agora, voltando aqui para o Colab. Certo? Pronto, então aqui a gente está trabalhando com uma extensão .dcm, certo? Que justamente são vários e vários slides. Só que justamente a gente pode colocar já também para um .nift, que trabalha tanto pode trabalhar tanto com a visualização 3D, como também com a visualização 4D, certo? Então aqui, só vou mostrar para vocês, existem já bibliotecas para isso, que justamente faz toda essa conversão. Ele pega todos esses slices e concatena
em um único só arquivo, certo? Algo interessante quando a gente trabalha com essa conversão é porque justamente tem aqueles metadados do ponto DICOM, certo? Ele traz informações do espaçamento de um slice para outro. Porque se a gente não ter essa informação desse espaçamento de um slice para outro, unicamente ele vai pegar todas as imagens e vai botar uma em cima da outra, sem dar esse espaçamento. Então, com esse espaçamento que é proveniente daqueles metadados lá, que são aqueles dados, entre aspas, ocultos ali além da imagem, né? É possível justamente a gente fazer essa conversão do ponto do DICOM para o NIFT, certo? Então, aqui é justamente é bem simples para fazer essa conversão, certo? E aqui também estão mostrando a questão dos metadados nesse formato, certo? Como vocês podem ver, os métodos mudam. Então, você tem que ter conhecimento, de fato, inicialmente, obviamente, de qual formato você está trabalhando, para justamente você saber quais bibliotecas, quais funções utilizar para aquele metadado, para aquele formato, perdão. Então, por exemplo, aqui no caso, para a gente visualizar os metadados nesse formato, já não é mais ponto .meta, mas sim ponto .header. Então, aqui ele também já traz essas informações, certo? Assim como você pode pegar informações do ponto DICOM para planos tridimensionais, você também pode colocar para imagens bidimensionais. Então, também, facilmente você faz essa conversão. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre essa questão dessa conversão, desses formatos aqui? Você vai compartilhar esse collab, Douglas? Vou sim, certo. Inclusive, acho que eu vou compartilhar até o collab original. Assim, eu quando estava aqui trazendo o conteúdo para vocês, esses dois collabs, acho que principalmente esse daqui, ele traz também uma explicação, certo, textual, que foi o que é abordado aqui na nossa aula, e também outras informações. Então, atrás do collab original, para vocês terem de posse de mais código, né, de mais informação aqui para auxiliar vocês. Beleza? Mas eu vou compartilhar assim, tanto o collab como também a apresentação. Logo após aqui eu disponibilizo para vocês então. lá no grupo. E assim, como conclusão dessa nossa aula, desse nosso encontro, é justamente apresentar para vocês diferentes formatos, que são formatos bastante comuns, quando vocês estão buscando datasets para trabalhar com artigos. Isso daqui, como eu falei, assim, ao longo desses anos todos que eu estou no laboratório, eu trabalhei com esses formatos, não com todos, mas sim com .dcm, .ni, .nift, mas eu já vi outros datasets, .tift, .raw, .mhd, certo? Eu sei que todos esses formatos foram trabalhados aqui no laboratório, por exemplo, acho que o Solon ontem mesmo estava conversando comigo, que ele trabalhou com esse .mhd, acho que o Lucas trabalhou com esse formato .tif. Então, é algo bastante comum. Cada formato, ele vai ter a sua finalidade, vai ter seu modo de aquisição. Utilizar uma imagem bidimensional, tridimensional ou no plano 4D vai necessitar de qual contexto médico está ali, qual contexto da sua pesquisa. E como eu falei, assim, eu quis trazer a ideia geral de pesquisa, né? Compartilhar esse conhecimento geral de pesquisa para vocês. A gente, no projeto assim, a gente não vai utilizar esses formatos, e talvez a gente utilize um ou dois, acho que só um, acho que talvez por ambos os projetos, mas é interessante a gente ter, já que a gente está no laboratório de pesquisa também, não só apenas desenvolvimento, a gente ter conhecimento sobre esses formatos ali, justamente para a dissertação de vocês, para os artigos de vocês. Beleza? Tem alguma dúvida geral? Podemos, então, encerrar nossa aula de hoje. No projeto da Siemens, eu acho que a gente vai trabalhar com o TIFF, porque a maioria dos arquivos de exemplo lá é TIFF. Certo.
Assim, eles ainda deram posse dos exames para a gente, né? Mas talvez seja, a gente talvez utilize o ponto de fim. Tá certo, obrigado. Eu não sei se quem foi que fez essa pergunta foi alguém que entrou nessa seleção. Foi eu, foi o Thales. Beleza. Assim, no início do projeto, tá no documento, né, da Sims, ela disponibilizar o dataset, certo? Algumas imagens médicas para a gente trabalhar. Que atualmente a gente está, principalmente o pessoal ali do DCR, o Solon ele pegou imagens ali de exames de datasets da internet, justamente para a gente conseguir já treinar os modelos e tudo mais. Mas está no documento, pelo menos no documento tá, da CIMI disponibilizar algumas imagens para a gente poder trabalhar, beleza? Pronto, então, juntando tanto a minha aula com o IAX, a gente abordou justamente esses dois temas. E amanhã vai ser abordado justamente essa introdução à segmentação e processamento de imagens e filtros em processamento de imagens médicas, justamente com os professores Roberto e o Hércules. Beleza? Algo já mais voltado ali a nível de código, a nível voltado ali já pro projeto, né? Para trazer essa visão e esse compartilhamento de conhecimento para vocês. E, no mais é isso, eu vou disponibilizar o slide e também o Colab. Já está público, inclusive, aqueles links, então é só vocês virem aqui no slide e vocês vão ter acesso àquele Colab. Mas eu também vou colocar lá o Colab original com outros e outros exemplos para vocês. Beleza? No mais é isso. Obrigado aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Só agradecer justamente a atenção de vocês. E é isso.